Olá pessoal, espero que esteja tudo incrível com vocês. Turma, na nossa análise semanal, que vai agora do dia 18 ao dia 22, a gente vai ver os seguintes pontos, turma. Nosso tradicional calendário semanal, as regiões importantes, as iZones, no WinFoot da semana passada e as regiões importantes, as iZones, para essa semana do dia 18 ao dia 22. Os principais pontos do mini índice e o tradicional calendário semanal vai começar a análise semanal. Começando com o nosso tradicional calendário semanal. Na segunda-feira tem um Boletim Focus, IBCBR e PIB, pessoal. Na terça, pessoal, a gente vai ter taxa de desemprego lá no Reino Unido, variação de empregos nos Estados Unidos e taxa de empréstimos lá na China, tá, pessoal? Na quarta, a gente tem CPI no Reino Unido, CPI e Core CPI na zona do euro, estoques de petróleo nos Estados Unidos, balança comercial no Japão. Na quinta, turma, a gente vai ter PMIs na zona do euro, PMIs no Reino Unido, pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos, PMIs nos Estados Unidos e CPI no Japão. Na sexta, pessoal, a gente vai ter PIB na Alemanha, PIB no México. E agora a gente vai para as regiões importantes da semana passada. Aí na tela, turma, tá, a região superior, o ponto central e a região inferior. E eu trago agora a questão das probabilidades, turma. Vou me tirar da tela. Toque na zona inferior, 25%. Aqui, ó. Não só tocou, turma, como apesar de ter perdido a nossa região inferior, o candle da sexta fechou dentro da nossa região inferior, tá bom, pessoal? Orbital ponto central, 45%. Isso aconteceu apenas na segunda-feira, tá, pessoal? Aqui no dia 11, certo? E as outras probabilidades diz respeito à zona superior, que obviamente, passou longe, turma. Então, de certa forma, a segunda maior probabilidade que diz respeito à zona inferior, que era 25%, deixa eu colocar aqui na tela de novo, foi o que aconteceu, tá bom, turma? A maior probabilidade, que era orbital ponto central, ocorreu apenas na segunda-feira, mas a gente vê pelo gráfico que o índice fez, essa queda aqui, indo trabalhar na nossa região inferior. Neto, e esse candle da quarta, o que foi que ocorreu? Opa, apertei errado, turma. Na quarta-feira, ocorreu um vazamento de um áudio do senador pelo Rio de Janeiro e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, numa suposta ligação que depois ele confirmou que é autêntica, com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. E aí, pessoal, agora eu apertei o botão certo. Foi uma queimação de filme. Me perdoe esse trocadilho, mas foi uma tremenda queimação de filme, turma. Não sei como vai ficar essa questão do cenário eleitoral, mas acredito que a campanha, a pré-campanha, a pré-candidatura do senador fica um pouco mais fragilizada, tá bom, turma? Então, o mercado na quarta-feira, reagiu à queimação de filme do senador Flávio Bolsonaro, fazendo esse candle daqui. Só para vocês terem uma ideia, o mercado, o índice futuro, chegou a cair mais de 2% na quarta-feira, fazendo esse candle aqui, tá bom, turma?
Vamos para o que importa são os pontos para essa semana. Para essa semana, a gente vai ter os seguintes pontos. A nossa região superior vai estar dos 188.890 até os 185.810, tendo como média da região superior os 187.350. Aqui, turma, todo esse retângulo rosa é a nossa região superior. E aqui no 187.350 é a média da nossa região superior. O nosso ponto central, pessoal, vai estar no 181.870. Aqui, turma, essa linha azul aqui no 181.870 é o nosso ponto central. E a nossa região inferior vai estar dos 177.930 até os 174.850, tendo como média da região inferior os 176.390. Aqui, turma, todo esse retângulo rosa aqui é a nossa região inferior. E aqui, turma, nessa linha aqui no 176.390 é a média da nossa região inferior. Neto, e aí? E aí, turma, que a gente vai, né, para aquela página, para aquele quadro das probabilidades, que é uma junção do relatório preparado com base nos pontos apresentados agora para vocês, as nossas iZones, tanto pela Gemini quanto pelo Claude. A gente junta, faz uma compilação, né, desses dois relatórios que eu disponibilizo para vocês lá no meu X, né? Vou deixar o QR Code aqui do lado, vocês escaneiam e já vai direto lá para minha rede social, turma, e acessa esses dois relatórios. Tanto o relatório gerado pela Gemini com base nesses pontos que eu apresentei anteriormente, quanto o relatório gerado pelo Claude, tá? Aqui a gente vai mostrar para você uma compilação desses dados probabilísticos, é uma probabilidade, tá bom, turma? Então vamos lá, pessoal. Aqui está o quadro, né? Zona inferior ou abaixo, 60%. Acabou-se. Posso terminar o vídeo, turma. Ficar na zona inferior ou abaixo da zona inferior é uma probabilidade, pessoal, de 60%. Nunca a compilação dos dados de uma probabilidade tão alta. E se a gente for para o gráfico, pessoal, minha opinião, tá? Não tem nada a ver com o relatório das inteligências artificiais. Minha opinião é que ele pode ir próximo do ponto central para depois, caso tenha força vendedora, voltar a cair. Tá certo, turma? Orbital ponto central, 25%. Ou seja, pessoal, é menos da metade da probabilidade de ficar na zona inferior ou abaixo dela. Eu nem vou colocar aqui, né, falar sobre essas outras probabilidades, porque são muito baixas, né? Vou botar a tela de novo aí para vocês. 10, 5%, não vale nem a pena falar aqui para vocês. Então, 60% é ficar na zona inferior, na região inferior ou abaixo dela, e 25% orbitar o ponto central. Então, de certa forma, eu estou um pouco mais otimista que os relatórios das inteligências artificiais, que vocês podem ter acesso a todos os dois, né, relatórios, acessando aqui, a minha rede social. Vou deixar o QR Code aqui, tá bom, turma? Então, eu acredito que vai primeiro fazer um teste do nosso ponto central, até mesmo um teste, né, dessa região aqui dos 183 mil, antes de continuar a cair. Mas vocês sabem que tem a probabilidade de ele vir para a zona inferior, a região inferior, ou até mesmo perder. E é isso, turma. E essa foi a nossa análise semanal.
Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso vídeo. Peço a gentileza para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ative as notificações. É importante, turma, que vocês compartilhem o vídeo, tá bom, pessoal? Por favor, me faça também essa gentileza de compartilhar o vídeo. Pessoal, deixa nos comentários se vocês preferem esse tipo de análise, utilizando, né, essa probabilidade gerada por inteligência artificial. Lembrando, deixar só bem claro aqui rapidinho, que as regiões importantes não são geradas por inteligência artificial. É uma análise quantitativa de metodologia própria aqui minha, tá? O que é gerado pelas inteligências artificiais são as probabilidades, tá, do índice fazer essas movimentações de acordo com as regiões importantes, as iZones, tá? Isso que é gerado pela inteligência artificial, não as iZones. Deixar isso bem claro porque possa ser que haja uma confusão. Mas deixe nos comentários se vocês preferem desse jeito que a gente está fazendo agora no mês de maio, ou se vocês preferem do jeito que a gente fazia antes, que é com cenário 1, cenário 2, quadradinho amarelo, quadradinho verde, tá bom? Por favor, deixe nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima análise semanal. Forte abraço, turma! As análises contidas nesta transmissão foram elaboradas pelo analista Neto Alves, CNPI-T 9820. O mesmo declara que as análises e recomendações aqui veiculadas foram preparadas em conformidade com o disposto na instrução da CVM número 20/2021 e refletem exclusivamente suas opiniões pessoais, produzidas de forma autônoma e independente, sem qualquer tipo de influência externa. Cabe ressaltar que investimentos em ações, contratos futuros e outros ativos do mercado financeiro envolvem riscos, incluindo a possibilidade de perdas financeiras significativas. A rentabilidade passada não representa a garantia de resultados futuros. O analista não se responsabiliza por investimentos, plataformas, taxas, operações e qualquer decisão tomada pelo investidor é de responsabilidade do próprio investidor. As informações aqui apresentadas possuem caráter educacional e não configuram uma recomendação de investimento.